Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão do canal 3005. O tema de hoje, Fundamentos Transcendentais do Universo. E hoje contamos aí com a participação do ilustre irmão Carlos Antônio Nascimento. Professor, a palavra é do senhor. Muito bem. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui novamente, né? Falando com vocês todos, né? A respeito de um assunto tão importante, né? Como fundamentos transcendentais do universo, um assunto muito vasto, né? E também muito feliz pela presença do nosso grande irmão Carlos Nascimento, né? Ele tem um grande conhecimento a respeito de obra, de eubiose, de tudo, né? E tem uma participação muito intensa na Sociedade Brasileira de Eubiose, e por isso é uma grande felicidade e honra ter a presença do Carlos Nascimento, e espero que não seja uma só vez, né? Que não. Isso se repita várias vezes, né? À medida que a gente for convidando e assim por diante, né? Inicialmente, eu quero transmitir para as pessoas o seguinte, que existe aqui a necessidade de ajuda. A Fundação Henrique José de Souza, prefeito de São Lourenço, que está, evidentemente, a gente sabe que a situação hoje tem aspectos econômicos, né? Consequências econômicas envolvidas, né? Então, existe uma campanha dentro da eubiose que pode se estender até para fora, né? Mas dentro da eubiose é muito intensa, em todos os departamentos, para que quem puder ajudar, para fazer um depósito de ajuda. Aqui está embaixo, está o Banco do Brasil, a agência e a conta corrente, né? Qualquer valor, o valor que a pessoa puder, né? O valor que a pessoa puder será bem recebido para essa ajuda à Fundação Henrique José de Souza. Isso é muito importante, a gente saber que lá é uma estrutura muito grande, tem muitas despesas, né? Então, realmente, e a situação hoje exige isso. Então, essa é o pedido que eu faço para todos aqueles que nos ouvem, né? Principalmente os irmãos, né? Da eubiose, que se podendo ajudar, né? Não é obrigatório, voluntário, mas podendo ajudar, com o valor que puder dar, então é só depositar aqui no Banco do Brasil, agência, está tudo escrito aqui embaixo, né? Banco do Brasil, agência e a conta corrente. Tudo bem? Aí está, então. Muito bem. Professor, então, pois não. Antes do senhor começar, eu só quero registrar aí uma grata surpresa. Estamos tendo audiência de Portugal. Portugal? Portugal e da Suíça. Oh, que beleza! Olha então só. O senhor está internacional hoje internacional, também. Portugal e Suíça. Muito bem, sim. Sejam bem-vindos. A irmã Humberta, de Portugal, e a Vivian Ayala, da Suíça. Que bom. Ótimo, excelente, né? E considerando que eles estão no fuso horário de 5 horas, né? 5 horas, né? São aqui... São 8h40, lá é 1h40. 1h40 lá, tudo bem. Então, sejam bem-vindos, nossos irmãos, né? De Portugal e da Suíça, e a todos que estão aqui presenciando o nosso encontro, sejam todos bem-vindos, e, como eu sempre falo, no início e no fim, luz, paz e amor para todos, né? Então, o assunto de hoje é esse aqui, Fundamentos Transcendentais do Universo. Então, o nosso irmão pode pôr o primeiro slide, né? Que dá a ideia. Olha o tema, veja. Os temas envolvidos são isso aqui: a estrutura do universo, conforme a ciência acadêmica afirma, né? A origem do universo, conforme a ciência acadêmica entende. Depois nós depois de observar as ideias da ciência acadêmica, nós entramos nos planos cósmicos na maneira iniciática, né? Transcendental, justamente para fazer essa comparação e fazer as devidas correlações
entre aquilo que a ciência pensa ou sabe e aquilo que o conhecimento iniciático afirma através dos grandes mestres, né? Então, vamos estudar os planos cósmicos, os 4 logos, o setenário. Depois, vamos ver os fundamentos transcendentais do universo. Fundamentos: evolução, manifestação, mônada, polaridade e volta à unidade. Eu devo dizer que esses 5 fundamentos são absolutamente necessários para o entendimento justamente do nosso universo. É isso? E depois vamos ver as leis do universo. Finalmente, muito rápido, não vai ser uma aula sobre isso, mas são apenas noções básicas sobre evolução, sobre ciclos, do qual faz parte a reencarnação, e sobre o karma, né? Porque, então, esse é o sentido que se manifesta. Eu só devo, inicialmente, dizer que, quando nós falamos estrutura do universo, é isso? Já fazendo essa primeira ressalva, a ciência acadêmica, ela entende o universo de uma maneira global, não é isso? É isso? Então, nós temos nosso Sol faz parte da nossa galáxia Via Láctea, não é isso? A nossa Via Láctea tem uma estimativa de ter, no mínimo, 200 bilhões de estrelas. Hoje fala-se em 400 bilhões de estrelas. E pelo universo existe a estimativa da ciência de existir pelo menos 200 bilhões de galáxias, ou talvez até chegue a 400 bilhões de galáxias. Na verdade, a ciência não sabe, né? Tudo, né? A ciência vai evoluindo, né? Vai evoluindo e etc. Mas a única coisa que eu quero deixar bem claro antes de começar esta abordagem é o seguinte: quando nós falamos aqui, olha, fundamentos transcendentais do universo, esse universo significa o nosso sistema solar. Veja bem, eu não estou inventando isso. Isso faz parte já dos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky. Na Doutrina Secreta, ela diz que toda vez que na Doutrina Secreta se fala sobre o universo, está se falando sobre o nosso sistema solar. Qual é o nosso sistema solar? É o Sol com os 7 planetas que giram em torno do Sol, não é verdade? Esse é o nosso sistema solar. E esse sistema solar ele vai se transformando com o tempo, é isso? Então, e não são todos os planetas que fazem parte do sistema solar, é isso? Os planetas que fazem parte do sistema solar vão apenas de Mercúrio até Saturno. Então, conforme HPB, conforme a Doutrina Secreta e a própria Obiose, Urano, Netuno e Plutão não fazem parte do nosso universo evolutivo. É isso que é o nosso sistema solar. Tudo bem? Então, é uma coisa muito... Então, a gente restringe. Agora, é claro que saber sobre o sistema solar já é algo extraordinário, né? É um assunto sem fim. Imagine sobre o universo como um todo, né? Nós não temos a menor noção do que seja o universo, né? Como um todo, mas, através do estudo de hoje, nós vamos pensando, vamos considerando, abordando esse assunto para termos aquela visão que a ciência iniciática nos mostra que é possível para o nosso entendimento. Que é possível para o nosso entendimento. Então, vamos começar. O nosso irmão Alain vai colocar aqui estrutura do universo conforme a ciência. É claro que, veja bem, a ciência fala do universo como um todo, certo? E na ciência iniciática, nós falamos do universo como somente o sistema solar. Então, o conceito, né? Vamos começar pelo conceito. Está tudo aqui escrito, vamos analisando, né? O universo é constituído de tudo que existe fisicamente, conforme a ciência acadêmica, a ciência humana. O universo é constituído de tudo que existe fisicamente, a totalidade do espaço e tempo, e todas as formas de matéria, incluindo todos os planetas, estrelas, galáxias, os componentes do espaço intergaláctico,
intergalácticas, as partículas subatômicas e a energia. Então, a gente vê que a ciência tem uma visão, procura ter uma visão geral sobre o universo. Mas a gente vai ver que, evidentemente, a ciência acadêmica sabe muito pouco a respeito do universo, né? Principalmente quando entramos na parte iniciática, né? Na parte transcendental. O universo observável tem um raio de cerca de 46 bilhões de anos-luz, assim afirma a ciência. Observações sugerem que o universo é governado pelas mesmas leis físicas e constantes durante a maior parte da sua extensão e história. Então, as leis físicas são constantes. Aliás, se não fossem constantes, o universo seria uma bagunça, não é verdade? Seria o caos. Não, as leis físicas... Quando eu falo de leis, as leis da ciência, estou falando das leis físicas, das leis químicas, etc., as leis biológicas também, né? Então, essas leis são constantes. É necessário que sejam constantes para que as coisas ocorram de maneira constante, harmônica e assim por diante, né? A teoria do Big Bang é o modelo cosmológico aceito que descreve o desenvolvimento do universo como tendo começado há 13,7 bilhões de anos. Então, o que acontece? A ciência afirma que houve uma grande explosão. Existia um pontinho, que a ciência afirma que é um ponto que é uma concepção matemática. E, realmente, num determinado ponto, houve uma explosão. É isso? E essa explosão, em questões de frações de segundos, começou a montar o universo. Depois o universo começou a se expandir, né? E até hoje continua se expandindo. Não é verdade? É claro que hoje, este ponto chamado buraco negro, hoje, pela ciência, pela física quântica, existem perguntas. A física quântica faz perguntas a esse respeito, né? A física, os cientistas perguntam: o que existe antes do buraco, desse pontinho que houve a explosão? O que existia antes, né? Pela ciência, nós vamos ver, pela ciência acadêmica, é dito desde a Índia que o universo existe, os dias e as noites de Brahma. É isso? Então, existe o Manvantara e o Pralaya. E o ponto que une esses dois universos é o ponto Laya. Nós podemos até imaginar que esse ponto Laya, talvez, com certeza, se refere àquele pontinho matemático em que houve a grande explosão. Não é isso? Então, na verdade, nós vemos o universo físico manifestado e por trás desse buraco negro, por trás do ponto Laya, que é citado através de milhões, de milhares de anos na Índia, sempre foi citado, está justamente o universo não manifestado, não é isso? Então, isso aí é muito importante. Um universo que, diferente do nosso, o nosso universo manifestado, chamado universo manifestado, né? Ou seja, o dia de Brahma. Então, do outro lado, existe a noite de Brahma. Então, a teoria do Big Bang é o modelo cosmológico aceito que descreve o desenvolvimento do universo como tendo começado há 13,7 bilhões de anos. Tudo bem? As observações demonstram que o universo está se expandindo a uma velocidade acelerada. Acelerada. Eu posso até dizer o seguinte, é uma coisa impressionante. Einstein, pela sua teoria da relatividade, ele descobriu que dentro de um sistema fechado, de um universo fechado, a velocidade maior que se pode atingir é a velocidade da luz, que seja, no vácuo, atinge a quase 300 mil quilômetros por segundo. Quase 300 mil quilômetros por segundo. Então, ele afirma que se algo passa para além da velocidade da luz, transforma-se em energia. Então, há uma transformação em energia. Mas a ciência descobriu uma coisa impressionante, que as galáxias
estão se afastando uma das outras. Né? Essas imaginadas 400 bilhões de galáxias estão se afastando uma das outras. E quem procurar na literatura vai descobrir que os astrônomos descobriram que essas galáxias afastam-se uma das outras com velocidade superior à da luz. Veja bem o seguinte, velocidade superior à da luz. Então, é uma grande discussão que existe. Como é que pode existir, então, uma galáxia se afastando com velocidade superior à da luz? Mas é que o sistema de Einstein, uma velocidade limite de 300 mil km por segundo, é a lei que existe dentro de um sistema físico fechado. É isso. Mas o universo é um universo aberto. Então, as galáxias se afastam, elas não quebram a lei de Newton, mas elas estão dentro, é um sistema que engloba tudo. Então, elas se afastam com velocidade acima da velocidade da luz. Isso que é uma coisa impressionante. É algo impressionante. As observações, então, afirmam esse fato. O nosso irmão Alain vai passar agora para a cosmologia. Então, aqui nós temos o universo, olha, o universo é estimativo, o diâmetro do universo físico, conforme a astrofísica, né? 92 bilhões de anos-luz, o diâmetro do universo. Isso aqui é uma imagem, né? Artística, evidentemente, mas baseado em conhecimentos científicos, acadêmicos, a respeito do diâmetro do universo. Seguinte, então aqui tem uma imagem mostrando o Big Bang, que aconteceu há 13,7 bilhões de anos-luz, bilhões de anos, né? E que o universo está em expansão. Existe uma pergunta hoje. Eles dizem, o universo está em expansão, mas será que ele vai se contrair novamente? Essa resposta não foi dada ainda. Ele está em expansão. Então, existe uma grande pergunta entre os cosmólogos, entre os estudiosos, né, da física, se um dia o universo vai se contrair novamente. Né? Isso pela teoria, pela ideia antiga da Índia, vai acontecer essa contração, sim. Porque o Pramanta se desenvolve em 7 etapas, depois volta ao ponto Laia. Não é isso? Volta ao ponto Laia e vai para o outro lado, que é a noite de Brahma. Isso. Mas a ciência ainda não conseguiu ainda entrar. Mas a física quântica está começando a tocar em certos pontos que tem uma relação muito grande com o pensamento iniciático, né? Pensamento iniciático. Tanto que se a gente entra, a gente vê se a gente for observar a opinião dos físicos quando falam sobre física quântica, eles são unânimes em dizer, olha, a física quântica é uma loucura, porque nós constatamos determinados fatos que nós não entendemos, estamos tentando entender. Mas é isso mesmo. Nós estamos entrando na ciência numa fase de expansão desse conhecimento a respeito do universo. Né? A seguinte imagem, por favor. A seguinte imagem, a cosmologia. Né? Então, são outros pontos. Né? Ao longo da história, várias cosmologias e cosmogonias têm sido propostas para explicar a observação do universo. Isso. Então, através dos séculos, as ideias sobre o universo foram variando, né, com o tempo. Né? O primeiro modelo geocêntrico quantitativo foi desenvolvido pelos gregos antigos. É isso? Para explicar, que propõe que o universo possui espaço infinito e tem existido eternamente, mas contém um único conjunto de círculos concêntricos, esfera de tamanho infinito e que corresponde às estrelas fixas, o Sol e vários planetas girando ao redor da Terra. Isso era a ideia de antigamente, que era pensado com os antigos gregos, o próprio Aristóteles. O Aristóteles é considerado como o fundador da nossa ciência, né? A nossa ciência saiu das mãos de Aristóteles. Né? Não só a ciência, mas também o que nós chamamos de metafísica. Ele chamou aquilo que está além do conhecimento da ciência. Aristóteles tinha um lugar onde ele guardava os escritos dele, ele chamava aquele lugar justamente o lugar onde estava a metafísica, ou seja, além do conhecimento científico. Né?
Então, isso é claro que, ao longo dos séculos, observações mais precisas e melhores teorias levaram ao modelo heliocêntrico, que foi desenvolvido inicialmente por Copérnico, né? E chegamos ao modelo newtoniano do sistema solar, respectivamente. Então, houve uma evolução evidentemente, houve a descoberta que realmente a Terra não é o centro nem do universo e nem do sistema solar. Não é verdade? A Terra é apenas um planeta que gira ao redor do Sol. Eu devo apenas lembrar, citar, que Aristóteles acreditava que a Terra. Mesmo Aristóteles, ele acreditava que o Sol girava em torno da Terra, que ele não tinha ainda elementos científicos para ter uma opinião diferente dessa, né? Somente depois de Copérnico e depois com Galilei, que fez um trabalho extraordinário, né? A esse respeito, e hoje sabe-se que os planetas giram ao redor do Sol. Outras descobertas na astronomia levaram à conclusão de que o sistema solar está contido em uma galáxia composta de milhões de estrelas, a Via Láctea, e que outras galáxias existem fora dela, tão longe quanto os instrumentos astronômicos podem alcançar. A grande verdade é que, meus irmãos, quanto mais se aumenta a potência dos instrumentos, mais os limites do universo aumentam. Não se conseguiu ainda chegar. Eu estou falando do universo físico. Depois nós vamos fazer uma relação entre esse universo físico e o universo hiperfísico, que tem uma diferença muito grande. Mas quanto mais se apura a sensibilidade dos instrumentos, mais galáxias se descobrem, mais estrelas se descobrem. Então, não se tem uma noção exata do limite do universo, né? Se existe um limite ou não, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Aí chega a nossa próxima prancha, que vai aparecer, nosso slide, é o multiverso. A palavra universo é geralmente definida como englobando tudo. Quando a gente fala engloba tudo. Entretanto, uma definição alternativa, alguns cosmólogos têm especulado que o universo é somente um de muitos universos. Então, hoje, olha só que interessante, muitos da física clássica, mesmo da física clássica, ou da física quântica recente, muitos cosmólogos afirmam que não existe um universo só. Então, não se trata do universo, mas sim um multiverso. Então, complica mais ainda, né? É uma infinidade de universos, né? E acredita-se, nesse momento, que esses universos são geralmente desconectados do nosso, portanto, impossíveis de serem detectados experimentalmente. Esses universos são desconectados, né? Nós vamos ver, realmente, que, agora, já adiantando um pouquinho pelo conhecimento iniciático, é claro, existem muitos universos, né? Existem muitos universos que a ciência não consegue detectar, né? Mas a ciência já começa a perceber essa questão da questão do multiverso, a existência de muitos universos. Observações de partes antigas do universo, que situam-se muito afastadas, sugerem que o universo vem sendo regido pelas mesmas leis físicas e constantes durante a maior parte da sua extensão e história. Isso é básico na física e na ciência, né? Que as leis, como já falamos há pouquinho tempo atrás, na nossa apresentação, que as leis são constantes. E é necessário que haja uma constância, senão seria impossível a existência de um universo como nós concebemos, né? Tudo bem? Então, no entanto, na teoria da bolha, pode haver uma infinidade de universos criados de várias maneiras, e talvez cada um com diferentes constantes físicas. Então, eles entendem, os cosmólogos modernos,
que cada universo desse é uma bolha existente no todo. É uma bolha. E cada bolha tem uma organização específica que a ciência desconhece totalmente. Então, eles chamam de bolhas existentes no universo. A próxima imagem, por favor. A próxima imagem. Então, aí está. Uma ideia das bolhas. Né? Uma imagem é uma ideia assim, artística das bolhas. Né? Então, existiriam muitas bolhas no universo e cada bolha é um universo diferente. Né? Então, o todo seria constituído por muitos, vai saber quantos, talvez infinitos universos, né? Mas dentro de uma bolha específica. Justamente, pode passar, por favor, para a próxima, a origem do universo conforme a ciência. Isso pode passar para a próxima. De acordo com o modelo científico vigente do universo, conhecido como Big Bang, o universo surgiu de um único ponto. É chamado ponto de singularidade. E que os físicos trabalham na base matemática, que esse ponto de singularidade é uma expressão matemática. É uma expressão matemática. Onde toda a matéria e energia do universo observável surgiu e encontrava-se num estado permanentemente denso. Eu quero dizer que essa questão isso é um buraco negro, né? Podemos chamar de um buraco negro. Mas esse buraco negro, ele não existiu somente no início, ele existe espalhado pelo universo. Hoje a ciência descobre agora, fazendo um comentário em paralelo, né? Lembrando, a nossa galáxia tem um centro de uma densidade muito grande, é um buraco negro. É um buraco negro ali, né? Então, e um buraco negro é uma região onde existe uma densidade tão intensa, mas tão intensa, que a possibilidade do tempo e do espaço deixa de existir. Deixa de existir, né? Então, existe até, eu li até algumas observações de cientistas, né, que num buraco negro a densidade gravitacional é tão alta e a densidade é tão densa de tudo que a água, o tempo pode existir no estado líquido. Veja, até isso. Uma coisa impressionante, né? São ideias que eles têm, né? Diversas medições experimentais independentes apoiam teoricamente tal expansão. A teoria do Big Bang. Isso aí existe, não existiam aparelhos, mas uma desses aparelhos é o espectroscópio, né? Através da espectroscopia, ou seja, a separação das cores do espectro, a luz é composta por várias faixas de ondas espectrais. Então, estudando essas faixas espectrais, é possível, inclusive, determinar a velocidade de expansão do universo, inclusive determinar a composição química de cada objeto que encontra no espaço distante, né? Essa expansão tem se acelerado por ação da energia escura. Isso é uma outra noção que surgiu agora recentemente, a energia escura. Uma força oposta à gravidade. Porém, devido a escasso conhecimento a respeito dessa energia escura, isso é uma descoberta recente, é ainda pequeno o entendimento do fenômeno e sua influência no destino do universo. A idade do universo, como nós já dissemos, foi estimada em 13, bilhões de anos. O universo visível é assim uma esfera com um diâmetro de cerca de 90 bilhões de anos-luz. De acordo com a teoria da relatividade geral, de Einstein, né, o espaço pode expandir-se tão rápido quanto a velocidade da luz. E isso é determinado por aparelhos, inclusive a espectroscopia determina isso, né? As galáxias passam com velocidade acima da velocidade da luz. Embora possamos ver somente uma pequena fração do universo devido à limitação imposta pela velocidade da luz. Então, é incerto se afirmar se o espaço, se o universo é finito ou infinito de acordo com a noção
da física. É claro que essa questão de infinito e infinito, quando a gente entra no campo do conhecimento iniciático, a gente vê de uma maneira diferente, não é verdade? Porque o tempo e o espaço... Na verdade, o tempo e o espaço não existem. Não existem. Tempo e espaço não existem. É Maia. Tempo e espaço é Maia. Né? Isso pelo conceito iniciático. Então, essa questão de infinito e infinito tem uma outra maneira de se enxergar através do conhecimento iniciático. E nós vamos ver também hoje a esse respeito. Né? Agora, por favor, nosso irmão Alain, pode passar a próxima. Então, está aqui uma figura mostrando a expansão do universo, né? A partir da explosão do Big Bang, né? Então, o universo se expandindo. Né? A outra imagem, por favor. A outra imagem, por favor, irmão Alain. Aqui é justamente uma visão do que é feito o universo. Então, atualmente, eles falam que, veja, do que é feito o universo. Então, são ideias hoje que a ciência está enfrentando. 70% do universo é energia escura, 26% matéria escura, e todo o resto, 4%, é como estrelas, planetas e nós. Então, é isso que a ciência hoje está estudando, está tentando entender. Evidentemente, são especulações. Ainda não existem equipamentos ou formatos científicos para provar isso. Aqui temos a matéria escura. Eu só vou dar uma noção para ver como é que a ciência entende esse fato. Mas do que é feita a matéria escura, esses 26%? Muitos físicos e astrônomos acham que a matéria escura é provavelmente uma nova partícula que ainda não foi detectada em aceleradores de partículas ou em raios cósmicos. Não é isso? E como é que a matéria escura afeta o universo? Essa pergunta dos cientistas. Aparentemente, essa matéria escura é responsável pelas estruturas que vemos no universo, como galáxias e aglomerados, e é ela que segura esses objetos imensos, não deixando que se desfaçam. Então, ela tem uma ação de atração. Diferentemente, nós temos a energia escura, que é 70%. A energia escura, conforme o entendimento dos físicos, ainda em fase inicial, tem sua origem nos trabalhos para entender a expansão acelerada do universo. Enquanto a matéria escura segura o universo, retém a expansão, a energia escura não, ela força o universo a se expandir. Então, ela provoca uma expansão acelerada do universo. Basicamente, a teoria atual não consegue explicar essa aceleração. Uma das especulações é que a aceleração é consequência de uma nova forma de matéria apelidada energia escura, como está aqui, né? Está indicado aqui, com 70%, que também não foi detectada até agora. Isso aí, evidentemente, está apenas no campo teórico. Aí, é claro que eles usam matemática, usam diversos elementos, né, para equipamentos que fazem simulações, etc., né, para tentar entender essa questão toda. E como a energia escura afeta o universo atualmente, essa energia? Ela é responsável pela aceleração cósmica, e equipes internacionais de astrônomos estão trabalhando para refinar a medida dessa aceleração. Então, é uma energia antigravitacional. A matéria escura é uma energia, ela trata da questão da atração gravitacional. E a energia escura, ela faz o trabalho antigravitacional. Existe uma diferença entre as duas. As duas, matéria escura e energia escura, possuem diferenças enormes. A matéria escura atrai, a energia escura repele. Ou seja, a matéria escura é usada para explicar uma atração gravitacional maior do que o esperado, enquanto a energia escura é usada para explicar uma atração gravitacional negativa. Bom, esse é o ponto em que a ciência oficial se coloca. Isso é um dilema. Realmente, os cientistas estudam isso aí direto
através de matemática, experimentações com aparelhos, etc., né? Então, essa é uma visão que nós temos a respeito dessa questão do nosso universo físico, nosso universo físico. O próximo, por favor, a próxima. Agora entramos justamente na questão do universo, a maneira de se ver pela ciência iniciática. Planos cósmicos, diferente. Agora, os planos cósmicos. Agora, veja bem, já não é ciência oficial, acadêmica, é ciência iniciática, ensinada pelos mestres, não é isso? Grande parte foi trazida através da doutrina secreta de HPB, e o nosso mestre também detalhou muito sobre esses assuntos. Então, existem os planos cósmicos. Adi ou Paramara nirvânico, Anupada Kaumara nirvânico, átmico nirvânico, búdico, mental, astral e físico. Então, esse aqui são os 7 planos. Os 7 planos universais que existem conforme o conhecimento iniciado. Por favor, o seguinte, por favor. Então, é claro que pode clicar, meu irmão, existem os planos cósmicos e abaixo aqui, o divino, nos planos, isso, exatamente, pode clicar. Aqui, isso mesmo, vai clicando. Isso, exatamente. Então, nós temos aqui os planos cósmicos, o divino, o monádico, o espiritual, o intuicional, o material, o astral e o físico. Lá para cima. É isso? Nós podemos chamar aqui no mundo da unidade, né? E no mundo da diversidade, nós temos os planos do sistema solar. Atman, aí está bem perto de nós agora, né? Atman, Budi, mental abstrato, mental concreto, astral, vital e físico. Na verdade, estes planos do nosso que existem no nosso sistema solar e que dão origem à nossa própria estrutura hiperfísica está em relação com esse arquétipo superior, né? Esse arquétipo superior do plano cósmico, que também é constituído por 7 planos. Bom, isso aí bate com uma das leis de Hermes Trismegisto, né? Qual é uma das leis? A lei da equivalência, né? Hermes, uma das leis dele é a seguinte: o que está embaixo é como aquilo que está em cima. Ou seja, não é igual, mas é equivalente, tem uma similaridade. Então, esse aqui é a maneira de se enxergar o nosso universo, né, de maneira objetiva. É claro que sobre esses planos cósmicos aqui, nós sabemos muito pouco, mesmo no nosso campo da iniciação. O nosso conhecimento no campo da iniciação se prende justamente no nosso sistema solar, que é o nosso universo verdadeiramente, e constituído por esses 7 planos aqui. O próximo, por favor. O que vemos? Veja bem, olha só. O que a ciência vê? A ciência só vê isso aqui, o mundo físico. Todas as galáxias, todas as estrelas, bilhões e bilhões de galáxias e estrelas, é só isso aqui que a ciência vê. A parte física, densa. Então, nós podemos dizer, de maneira bastante metafórica, né, que aquilo que a ciência estuda é a pele do universo. É apenas a pele. É aquilo, a parte externa física mais densa do universo. Mas dentro desse universo existem outros estados de consciência, né? E que dentro do nosso campo existencial nós temos um corpo vital. Nós não temos só um corpo físico, nós temos um corpo vital, astral, temos um corpo mental concreto, abstrato, búdico e átmico, né? E tudo isso derivado desse arquétipo que existe no plano cósmico superior, né? Que vai do divino até o físico, né? Então, isso aí é muito importante. Veja só a diferença que existe entre a ciência oficial, acadêmica,
com a ciência iniciática. Então, a ciência acadêmica está estudando apenas a pele do universo, a parte bem externa do universo. O seguinte, por favor, seguinte, os 4 logos. Então, aí a ciência oficial, a ciência iniciática, nos afirma a respeito dos 4 logos. Então, é citado que existe um Adi, mundo dos princípios, o segundo, um outro logos, Anupada, como mundo das causas, Nirvana, o segundo logos, mundo das leis, e o terceiro logos, mundo dos efeitos. É isso. Então, aqui este aqui é o Adi, o 0 logo, o mundo dos princípios. Anupada, nós chamamos de Brahma. É o Pai celestial. Brahma, e tem a cor amarela. Nirvana, né? Vishnu. Justamente o segundo logos tem a cor azul e é o mundo das leis. E temos o terceiro logos, que é o mundo dos efeitos, é o mundo que nós vivemos, que tem a cor vermelha. É isso? Brahma, Vishnu, Shiva. Então, aqui, aí já começa, evidentemente, a definição de um universo diferente ou mais profundo do que aquele que a ciência iniciática afirma. Aliás, esse Nirvana aqui, é o segundo logo, é o nosso Sol. O nosso mestre, o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele afirma que o nosso Sol, na verdade, é azul. A gente vê ele vermelho porque nós estamos vendo na parte densa dele, né? Então, na verdade, o nosso Sol, que ao redor do qual gira os planetas, ele tem a cor azul, porque é o segundo trono para nós, no nosso sistema evolutivo. O seguinte, por favor. Seguinte, por favor. Aqui nós temos, então, o Sol central, o outro é o Zoroastro, o mundo dos princípios, né? O Brahma, que é o primeiro logos, né? Mundo das causas, Vishnu, mundo das leis, e Shiva, o mundo dos efeitos. Então, aí está, então, uma visão, tudo isso aqui relacionado com o nosso universo. Ou seja, o que é o nosso universo? O Sol e os planetas que giram em torno do Sol. É isso, essa é a definição. Então, o seguinte, o nosso irmão vai projetar o seguinte. A seguinte apresenta a imagem. O nosso universo e o sistema solar, e tudo que evolui nele está contido aqui em Shiva, no mundo dos efeitos. O nosso universo, o nosso sistema solar e tudo que evolui nele está contido aqui neste terceiro logos, Shiva, né? Que tem a cor vermelha, Nós podemos, então, entender que também, aqui, conforme já na doutrina secreta, quando o HPB começa a falar sobre esses esquemas, logo no início da doutrina secreta, é interessante ler a doutrina secreta, ela escreve assim: estou vendo diante de mim folhas de palmeiras muito antigas. E nessas folhas estão esses desenhos. Ela começa a descrever esses desenhos aqui, com as cores, tudo exatamente. Assim, pode ir na doutrina secreta, vocês vão encontrar logo no início. Não, pode voltar. Volta, irmão, aqui. Então, aqui nós temos aqui o Sol central, perfeito? O Sol central. Aqui nós temos Brahma, que é o Pai Celestial, né? O primeiro Logos, não é isso? O Brahma aqui tem cor amarela e tem um pontinho branco, preto no meio, né? Esse pontinho branco é o germe da polaridade. É o germe da polaridade. Não é isso? Então, esse germe da polaridade, quando influencia o segundo logos, define a existência da polaridade abaixo do segundo logos. Então, de lá de cima até o segundo logos, não existe a polaridade manifestada. Abaixo do segundo logos, então, existe a manifestação da polaridade. Ou seja, começa a existir a multiplicidade das coisas. Isso através da polaridade. Isso aí nós já vamos estudar vamos entrar mais detalhes. O seguinte, por favor. Então, tem o centenário humano. No centenário humano, então, podemos, seguinte imagem,
Nós temos aqui, repetindo aí, os planos cósmicos, repetindo novamente tudo, pode clicar tudo, repetindo aquela imagem anterior, né? Aqui, os planos cósmicos e os planos do sistema solar. Esses planos do sistema solar, aqui, os planos do sistema solar, dá origem, pode voltar, por favor, irmão? Dá origem. Não, volta ao anterior. Dá origem a esse centenário aqui, que é a nossa Constituição interna, né? A nossa Constituição hiperfísica. Justamente aqui nós temos um quaternário constituído pelo físico, pelo vital, pelo astral, pelo mental concreto. E temos aqui uma tríade superior, constituída pelo mental abstrato, Buddhi e Atman. Então, a gente pode ver que a nossa constituição, não só física, mas hiperfísica, ela é derivada de um arquétipo universal. Existe um arquétipo universal que determina a existência desse centenário. E isso indica também que tudo que acontece no nosso sistema evolutivo ou no nosso sistema solar é centenário, é de 7 em 7. O projeto evolutivo solar é centenário, e é por isso que nós temos uma Constituição centenária. Isso, centenário. O seguinte, por favor. Aqui nós temos uma visão do centenário humano de mais... Aqui temos 0 logos, primeiro logo, segundo logo, terceiro logo, né? Então, aqui, tem os logos, 0 logos, né? E temos a formação como decorrência do universo superior, pode projetar. O seguinte, nós temos a formação do centenário, pode ir projetando, pode ir clicando, físico, vital, astral, mental concreto, mental abstrato, Buddhi e Atman. Nós estamos aqui. Então, a nossa Constituição básica, esse quaternário, é chamado da nossa personalidade. Personalidade. O ser humano todo ser humano tem esse quaternário. Além disso, todo ser humano tem em desenvolvimento esse ternário superior, que está em desenvolvimento. Eu quero dizer que esse ternário aqui em cima, ele foi posto em desenvolvimento a partir de meados da terceira raça-mãe, raça lemuriana. Perfeito? Que foi, então, posto esse ternário em evolução. Não é isso? Então, é assim, então, o centenário humano, então, tem esta decorrência desse arquétipo universal, né? O seguinte, por favor. Agora nós vamos entrar nos fundamentos transcendentais do universo. Mas eu gostaria agora do nosso irmão convidado, se ele quiser fazer algum comentário a respeito do que foi dito, né? Agora, esteja à vontade, viu? Por favor. Boa noite a todos. E ressaltando mais uma vez, né, a possibilidade de cada irmão poder ajudar a Fundação Henrique José de Souza, não precisa de muito, mas o importante é que cada um possa contribuir com alguma coisa. Então, tudo que foi falado agora nos dá a importância do homem nesse universo, né? A importância que ele é um universo em miniatura. E tudo isso existe, tudo isso acontece para a gente realizar aqui no mundo dos efeitos, né, professor? A nossa importância diante de tudo isso, né? Tudo isso acontece, tudo isso em movimento, tudo isso existe para auxiliar na realização aqui no mundo dos efeitos. É como se fosse uma dádiva de Deus, né? A gente está podendo realizar tudo isso. Não é, mestre? Exatamente. É uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus, Exatamente. Aliás, nós, complementando o que o nosso irmão Carlos Nascimento falou, realmente nós somos a projeção dessa estrutura superior, arquetipal, não é isso? Aliás, professor, pois não? Tem uma pergunta aqui, eu vou colocar aqui no ar para o senhor responder. Pois não. A Andra de Fátima está perguntando se o vermelho de Shiva está relacionado a Marte.
Não, realmente, Marte está relacionado com a Terra, mas aí é um assunto mais para frente, não é isso? Mais para frente, que, na verdade, então, respondendo ao que a irmã falou, aí eu não ia falar esse assunto, mas, na verdade, Marte não faz parte do nosso sistema solar. A HPB até chama de o mundo intruso. Mas Marte é o mundo interno da Terra, não é isso? É Marte. Porque Marte é produto da explosão de um quinto planeta que existia. Existia um quinto planeta no sistema solar que ele explodiu. É isso? Aí tem toda uma teoria aí muito vasta, mas eu estou jogando a ideia para que a irmã possa pesquisar. E Marte é decorrente, produto dessa explosão desse quinto planeta que existia. Não é isso? Mas Marte realmente tem relação, está em relação com a Terra, porque ele é a parte, vamos dizer assim, interior da Terra, né? A parte física. Então tem relação com a Terra. Marte tem relação com a Terra. Mas, de acordo já com a HPB, Marte não é um planeta que faz parte do sistema solar. É isso? Ele é um planeta que foi originado, decorrente da explosão de um quinto planeta, que não existe mais. Houve a explosão desse quinto planeta, o nosso universo, o nosso sistema solar sofreu uma série de transformações e Marte realmente é o fruto dessa explosão. Então, essa é a resposta que eu posso dizer. Mas Marte tem uma enorme influência, realmente, na nossa vida. Tem. Isso tem. Inclusive, professor, Pois não. o nosso mestre JHS fala do transbordo, né, de Marte para a Terra, né? Ele fala da Lua para a Terra, né? Da Lua para a Terra, mas parece que teve também algum transbordo de Marte para a Terra. Eu não tenho ciência disso, mas vamos estudar. Tá. Vamos estudar. A verdade é que existe um transbordo da Lua para a Terra. Isso. Quando houve a explosão desse quinto planeta, a Lua era um planeta, girava ao redor do Sol. Então, veja bem, por que o HPB diz que Marte é um planeta intruso? Né? Por que HPB? Porque Marte, veja bem, a Terra, no início, girava na quarta órbita. Então, o sistema solar, inicialmente era o seguinte: era Mercúrio, o primeiro planeta, isso. Vênus, o terceiro planeta, o segundo planeta. O terceiro planeta era a Lua. O terceiro planeta era a Lua. E a Terra era o quarto planeta. Perfeito? E existia o quinto planeta, que explodiu. Quando houve a explosão desse quinto planeta, uma das sobras desse quinto planeta foi Marte. Só que essa explosão empurrou a Terra para a terceira órbita. A Terra estava na quarta órbita. A Terra passou para a terceira órbita, a órbita da Lua. A Lua, como é menor que a Terra, girava ao redor do Sol, ela foi captada pela Terra. Então, a Lua passou a girar em torno da Terra. E Marte passou a ocupar a órbita terrestre, que é a quarta. Então, é por isso que na ciência iniciática chama-se de Marte do planeta intruso, porque ele está ocupando a órbita que era da Terra, era a quarta órbita. É isso? Mas isso tudo não ocorreu por acaso. Não, isso foi um projeto de lei. Isso aconteceu. O nosso mestre, professor Henrique, agora eu devo dizer, hein, uma coisa: ninguém fala sobre isso. Não, só que eu já estudei em várias correntes filosóficas, nenhuma corrente filosófica fala a respeito da explosão do quinto planeta, do transbordo lunar e assim por diante. Isso não existe. De Marte, isso não existe. Somente os ensinamentos do professor Henrique José de Souza que transmite esses conhecimentos para nós. Então, é por isso que Marte é considerado, então, o planeta intruso. Não é isso? Então, ele não pertence, conforme a HPB, ao sistema solar, porque ele não era, originalmente, ele não girava ao redor do Sol. Ele é um produto da explosão
desse quinto planeta. Aliás, esse quinto planeta, quando explodiu, ele deixou uma série de produtos, inclusive o cinturão dos asteroides. É isso? Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides, que são sobras dessa explosão, são pedaços. Né? E existem planetóides enormes, Ceres. Ceres é um planetóide enorme que gira ao redor do Sol, né? Mas também é fruto da explosão do quinto planeta. Então, essa é uma explicação que eu estou dando, que é uma explicação que o nosso mestre fala sobre a questão do transbordo lunar. Transbordo lunar quer dizer tudo aquilo, toda a consciência que existia na Lua foi trazida para a Terra. Perfeito? A Lua não terminou seu projeto evolutivo, ficou pela metade, devido a essa explosão. Então, houve o transbordo para a Terra de todo aquele processo evolutivo lunar. E Marte ocupa, então, essa posição. É um planeta intruso porque ele está na quarta órbita, que seria da Terra. Né? Então, esse é quer dizer, isso aí faz parte de uma outra... talvez futuramente possa fazer uma outra live, né? E explicando todo esse fato, mas é muito importante isso. Mas uma coisa é certa, ninguém conta este fato a não ser o professor Henrique José de Souza. Olha que eu já pesquisei várias linhas, li muita coisa, pesquisei, ninguém fala, somente o nosso mestre fala a esse respeito. Então, agora é o seguinte, o nosso irmão Carlos Nascimento quer falar mais alguma coisa, por favor? Então, mestre, era isso mesmo, viu? Então, aliás, eu quero dizer que essa questão de transbordo é um fenômeno que ocorre no universo de maneira muito frequente. É isso? Tá. Aliás, os nossos irmãos espíritas, né, devem ter irmãos espíritas assistindo aqui, outros, até devem ter lido aquele livro do Edgar Armand, Exilados de Capela, né? Não é verdade? Tem um livro chamado Exilados de Capela, né? E que não é um livro que trata justamente que houve a trazida da estrela Capela, de um planeta que girava ao redor de Capela, para a Terra, em tempos muito remotos, de um grupo de seres, uma multidão de seres que foram jogados na Terra justamente porque eles não cumpriram exatamente o que estava sendo determinado para a lei nesse planeta. Então, foram exilados desse planeta e jogados para o planeta Terra para completar o seu processo evolutivo aqui na Terra. Então, esse processo de transbordo de consciência é muito frequente no universo. O nosso mestre fala sobre isso com bastante clareza em suas revelações. Perfeito? Agora, especificamente de Marte, aí precisaríamos fazer uma investigação a esse respeito. Eu não tenho uma resposta definitiva. Mas vamos pesquisar a esse respeito. Tudo bem, meu irmão Carlos? Mais alguma coisa? Tudo bem, pode dar continuidade, mestre. Tá bom, então vamos lá. Então vamos passar agora a fundamentos transcendentais do universo, que é justamente o assunto de hoje, né? Nós demos os fundamentos, pode ir clicando até os 5, são 5 fundamentos do universo. Então, aqui é fundamento da evolução, fundamento da manifestação, fundamento da mônada, fundamento da polaridade e fundamento da volta à unidade. Eu quero dizer o seguinte, olha, estes 5 fundamentos são absolutamente necessários para se entender o mecanismo de como ocorrem as coisas relativamente à evolução na Terra. Isso é fundamental. O estudo de cada fundamento desse nos dá explicações a respeito de muitas coisas, muitas enigmas. Né? É claro que nós não sabemos tudo, né? Não sabemos tudo, nós não sabemos nada. Nada, né? Eu fico com Sócrates. Eu fico com Sócrates, o grande Sócrates, né? Ele falou: tudo que sei é que nada sei. Então, o universo é tão grande, é isso? É tão enorme, é tão fantástico, que o que nós sabemos é apenas um grãozinho de areia num deserto. Então, mas
Mas nós temos, eu só quero dizer isso aqui, eu ia falar anteriormente, eu já falei isso anteriormente e vou repetir novamente, não é isso? O nosso irmão Carlos Nascimento falou a respeito da nossa importância nessa existência que nós temos aqui no mundo objetivo, né? E Jesus, o Cristo, em João 10, ele falou: vós sois deuses. As religiões normalmente não entram nesse assunto. Não entram. Nunca vi uma religião explicar por que Jesus falou: vós sois deuses. Mas Jesus não inventou isso. Ele citou o Salmo 82. Se todos forem no Salmo 82, vai encontrar esse registro, né? E vai encontrar o registro de que nós somos deuses. E o próprio fundador, né, da ciência hebraica, o Moisés, o que ele falou? Em Gênesis, ele falou: somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, já adiantando um pouco, se nós somos deuses, e Sócrates falou: tudo que sei é que nada sei, qual é a explicação disso? Então, tem duas explicações básicas. Somos deuses esquecidos. Quer dizer, nós viemos da divindade, mas numa descida que houve da consciência, isso, em direção do mundo físico, do plano físico denso, nós nos esquecemos da nossa origem cósmica e divina. Então, o processo evolutivo é justamente fazer com que nós nos recordemos do nosso processo evolutivo. Esse é o processo evolutivo. Processo evolutivo, né? E Jesus fala muito bem na parábola do filho pródigo, né? A volta à casa do pai. É isso? Nós vamos falar mais para adiante na live, nós vamos falar sobre o filho pródigo, uma parábola de Jesus Cristo, né? Então é isso aí, nós somos deuses. E agora, veja bem, essa é uma explicação. Somos deuses, mas somos deuses esquecidos. Sócrates disse: tudo que sei é que nada sei. É isso? Mas, no templo de Apolo, na antiga Delfos, ilha de Delfos, não existe mais, esse templo está em ruína. Mas os antigos afirmam que no frontão do templo, estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Aí está. Essa é a resposta. É isso? Então, quando Sócrates diz que tudo que sei é que nada sei, ele está se referindo ao quê? À personalidade dele. Ele, o homem, Sócrates. Mas, através dessa inscrição do templo de Apolo, nós sabemos que, através do autoconhecimento, nós fazemos florescer a nossa divindade dentro de nós. Deus cresce diante de nós, se projeta no mundo e se confirma aquilo que Jesus falou: vós sois deuses. É isso? Aliás, eu devo dizer, já apenas mais um esclarecimento, que, fundamentalmente, nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós somos apenas o quê? Veículos. Porque tudo no universo já está inventado. Tudo já está feito. O universo em si, o universo o não manifestado, já está tudo pronto. E a nossa função é justamente servirmos de veículos para que as coisas aconteçam. Aliás, o nosso excelso mestre Jesus, ele sempre afirmava isso, né? Ele dizia: não sou eu que faço as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Ele dizia: mais claro do que isso é impossível. Ele dizia: não sou eu que faço as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio, né? E ele também chegou, como ele tinha aquela consciência extraordinária, né, cósmica, ele dizia: eu e meu Pai somos um. Ou seja, a consciência dele estava perfeitamente integrada com essa consciência do Logo superior, não é isso?
Então, ele falava isso sempre de maneira explícita, para todo mundo ele falava isso aí, né? É uma coisa muito importante. Tudo bem? Mas vamos lá. Fundamento da evolução. Vamos ver, tem o primeiro, o nosso irmão vai clicar e vai... Fundamento da evolução. Aqui nós temos uma linha aqui horizontal e uma linha vertical. Pode ir clicando. Lá em cima da linha tem a unidade. E aqui embaixo tem a multiplicidade. Nós podemos imaginar que esta linha aqui horizontal é o nosso plano terrestre, onde nós vivemos. Então, aqui temos duas setas, uma descendo e clicando mais, e outra subindo, vida, consciência. Então, esse é o processo, esse é o fundamento da evolução que existe no universo. Ou seja, isso aí é citado na doutrina secreta, e o nosso mestre fala isso com toda a veemência nos seus ensinamentos. Existe descida de vida e energia e descida de vida consciente, subida de vida consciência. Então, há uma projeção da divindade para baixo, em direção da multiplicidade, e depois há uma subida, não é isso? Há uma perda de consciência até onde nós estamos, e depois há uma subida como de vida consciente. Agora, a pessoa pode te perguntar, mas por quê? Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem disso? Isso é explicado na ciência iniciática, né? Tanto na eubiose como na teosofia. Por quê? Porque a consciência que está aqui, que foi projetada, ela sabe tudo sobre aquilo que existe nesse campo da unidade, mas não sabe nada do que existe no campo da multiplicidade. Então, esse é o mistério. Há uma descida dessa vida e energia, que, na verdade, é consciência, né? Há uma descida, e depois essa consciência vai viver o plano físico e começa lá no mineral. No mineral, depois no vegetal, animal, vai para o animal, depois vai para o humano, super-humano, subdivide, divide e chega à unidade novamente. E quando essa consciência retorna à casa do Pai, como Jesus falou na parábola do filho pródigo, ela volta com todo esse conhecimento que existe no mundo manifestado. No mundo manifestado. Agora, é claro que por quê? Por que isso acontece? Não existe explicação. Não existe. Eu já procurei, não tem nenhum mestre, não tem nenhum livro que explique por que acontece isso. É claro que o eterno, que é a suprema consciência de tudo, né? O eterno sabe disso, por que aconteceu isso. Mas só eles têm consciência do porquê que ocorre esse fenômeno da descida da vida energia e subida da vida consciente, né? Tudo bem? O nosso irmão quer falar alguma coisa, por favor, Carlos Nascimento? Quer fazer mais alguma informação? Então, mestre, é isso mesmo, né? A gente recebe essa energia através de uma ideia, né? Trabalha a ideia e devolve como consciência, né? Como consciência, exatamente. Aqui, então, veja bem, aquilo que desce não tem experiência no mundo objetivo. Exatamente. Depois sobe com a experiência do mundo objetivo e vai somar lá em cima. Mas isso é um mistério, é um mistério. E depois eu vou mostrar um símbolo no qual o HPB afirma que é o maior mistério que existe no universo. É isso? Agora, uma coisa é certa, através dos meus estudos, através das minhas leituras, tudo, né? Isso vem sendo discutido desde a mais longínqua antiguidade, né? Os egípcios, os hindus da antiguidade, eles sempre discutiam isso, por que motivo que existia essa descida, essa subida, qual é o motivo disso, né? E até hoje nenhum filósofo, nenhum estudioso conseguiu dar essa explicação. Mas nós sabemos o mecanismo, né? Mas não sabemos a razão desse mecanismo. A razão desse mecanismo nós não sabemos. Não sabemos. Não existe nenhum mestre, não é isso, que venha explicar exatamente por que acontece isso, né? É claro que
Isso aqui nós vamos saber um dia. Nosso processo de iniciação nos leva ao entendimento do porquê desse processo. O segundo fundamento. O nosso irmão vai clicar. Fundamento da manifestação. Então, nós temos aqui o Sol central, nós temos Brahma, temos Vishnu, Shiva, é isso? Então, como é que acontece a manifestação? Agora aqui, vamos parar por aqui, espera um pouquinho. Como é que surge o nosso... Eu estou falando, quando eu falo universo, estou falando sistema solar. Não estou falando do universo como um todo, que realmente é um mistério. Estamos falando do sistema solar, o Sol e os planetas que giram ao redor dele. Então, de Shiva, que é o terceiro logos, surge uma primeira emanação, essa emanação vermelha, veja, e forma as unidades de constituição desse universo. Exatamente. Quando eu vou fazer uma casa, o que eu preciso fazer? O que eu preciso para fazer uma casa? Ter os tijolos. Né? Antes de fazer a casa, construir fisicamente, eu preciso ter o quê? Tijolos. Tijolos, telhas, canos, todos os elementos necessários para que essa casa seja construída. Né? Então, as unidades que vão ser juntadas, harmonizadas para formar. Então, essas unidades foram construídas através dessa primeira emanação. Agora, o nosso irmão vai clicar novamente e dá mais uma nova clicada. Vem uma segunda manifestação, agora de Vishnu. Essa segunda manifestação percorre essa primeira manifestação, é isso? E atinge e trabalha as unidades. Pode dar mais uma clicada, por favor? Quando ele clica, quando ele age, quando essa segunda manifestação age sobre essa primeira manifestação, vindo de Shiva, então é formado os planos do sistema solar. Planos do sistema solar. Então, o que é plano do sistema solar? A casa. Eu não falei da casa? Tinha os tijolos, é isso? A segunda emanação vem, pega os tijolos, a telha, os canos, como se fosse uma casa, e monta a casa. É isso? Então, isto aqui chama-se cosmogênese. O nome que se dá aí é cosmogênese. Agora tem um terceiro momento. Um terceiro momento. O nosso irmão vai clicar. Um terceiro momento de Brahma, que é o primeiro trono, a casa do Pai. Brahma, a casa do Pai. É o Pai celestial. Vishnu é a mãe divina. O pai e a mãe. Não é isso? Então está aqui. Brahma. Aliás, eu só quero dizer o seguinte: olha, Vishnu, a mãe divina, cor azul. Nada acontece por acaso. É por isso que na Igreja Católica, a Virgem Maria, que tem uma conotação com o segundo trono, ela tem um manto azul. Veja bem. Então, veja bem como as coisas estão integradas entre as religiões. O conhecimento é um só. Então, a Virgem Maria ela tem uma coloração azul, um manto azul. E o nosso mestre afirma que a Virgem Maria, da Igreja Católica, ela tem um manto azul por fora e por dentro o manto é amarelo. Então, significa que ela tem uma conexão, né? Conexão da mãe com o pai. Na verdade, Brahma é o pai, Vishnu é a mãe e Shiva é o filho. A Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Pai, Brahma, o Filho é Shiva e Vishnu é o Espírito Santo. Não é verdade? Vão sair. Você vê. O importante é que quando a gente estuda essas questões da iniciação, a gente vai entendendo a religião. A gente vai entendendo o que acontece nas religiões. O porquê? Porque o que acontece nas religiões, por exemplo, na Igreja Católica, a ritualista que tem na Igreja Católica, todo aquele símbolo, não é por acaso. Aquilo foi montado justamente por adeptos, por seres de alta hierarquia, para deixar gravado no mundo para que a população enxergue simbolicamente, né, a natureza universal das coisas. Agora, nesse terceiro momento, então, de Brahma, desce a consciência divina. Aqui. Este processo aqui, sabe o que acontece? Surge a humanidade. Pode dar mais uma clicada? Não. Pode voltar.
aqui, quando de Brahma volta, vem a emanação de Brahma para os planos do sistema solar, surge a humanidade. A humanidade. Então, aqui, eu quero dizer o seguinte, não tem um centenário? O centenário aqui, neste ponto aqui, nós podemos imaginar o quaternário. E quando desce Brahma, a consciência de Brahma, que é o Pai, forma-se, dá-se início à atividade da tríade superior. Então, veja bem, é por isso que nós somos deuses. Nós somos emanações da divindade. É isso? A nossa consciência é emanação da divindade. E, nesse momento, surge, então, os planos do sistema solar. Não é isso? Eu só quero fazer uma observação a esse respeito. O assunto é muito complexo, né? O Charles Darwin fez estudos a respeito da evolução. O livro dele, A Origem das Espécies, um livro foi fundamental para a humanidade, né? Ele sugere, veja, é uma sugestão, não existem provas definitivas, que possivelmente o homem vem dos animais. É isso? Então, a pessoa, aliás, popularmente, a pessoa diz, o homem vem do macaco. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Hoje, a ciência, no campo científico, a ciência admite que o homem não é proveniente do macaco, mas assim é primo do macaco. Mas nem isso é. Não. O homem não tem uma descendência do mundo animal. Não. A descendência do homem é divina. A consciência é divina. Então, o homem não vem no macaco, ele vem do Pai Celestial, Brahma. Então, ele vem encarnar num corpo físico, animal. É isso? Mas a consciência é aqui. Tanto que, até hoje, a ciência procura o elo perdido, né? O elo perdido que faz a ligação entre o mundo dos animais com o mundo humano, mas esse elo não existe. Não existe porque a explicação é essa. Brahma desce e vem. Por isso que o nosso mestre fala, ele sempre, em vários momentos, ele fala que a inteligência do homem é Deus no homem. A inteligência do homem é Deus no homem. Então, essa é a explicação. A descida de Brahma. Isto aqui chama-se antropogênese. Veja bem, do lado esquerdo nós temos cosmogênese. Do lado direito nós temos cosmogênese, o surgimento surgimento do ser humano. Tudo bem? Isso é fundamental para o entendimento da origem do ser humano. O seguinte, por favor. Professor. Alain, sim. Nós estamos chegando aí, faltando 2 minutos para as 10. Sim. A pergunta para o senhor. Pois não. Damos mais um pouco de continuidade, aproveitando que hoje é solstício de inverno, a noite é mais longa, ou o senhor vai para as 10? Não, vamos para as 10, né? Para as 10. Tá ótimo, então. Então, tem pergunta, por favor? Tem uma pergunta do Cassiano aqui, ó. Irmão Walter, a descida e a subida não seria para que o ser possa completar um ciclo de experiência e desenvolver um domínio de espectro total no que se refere à manifestação? Bom, este aqui, meu irmão Cassiano, como eu volto a dizer, é um enigma. É um mistério que existe no entendimento. É um mistério para nós. Nós não sabemos exatamente o porquê que ocorre essa descida e essa subida. Não sabemos. E os filósofos vêm estudando isso através dos séculos. Quer dizer, eu não estou inventando isso de momento. Isso é uma experiência humana. Então, existem várias especulações. Os filósofos, através dos tempos, eles têm várias especulações a respeito do porquê acontece isso. Mas não é um consenso geral a respeito do porquê. Mas a verdade é esta. Há uma descida e há uma subida. Aí, na próxima encontro, nós vamos falar da mônada, né? E justamente esta descida se faz através da mônada. É isso? Então, isso aí, quer dizer, não existe uma explicação. Não existe explicação. Veja bem, irmão, eu quero dizer o seguinte, não existe explicação que seja entendível por nós. Eu quero dizer isso. Explicação existe. Só que a nossa consciência humana não conseguiria entender.
nós não temos ainda consciência suficiente para entender esses fenômenos. Não é verdade? Isso é a verdade universal. A verdade universal. Não é isso? Agora, nós sabemos que a verdade universal, a verdade desses conhecimentos se faz através de um caminho só. Conhece a ti mesmo. É isso? Né? Então, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer a si mesmo. É a única. O que é conhecer a verdade? É conhecer a si mesmo, o autoconhecimento. Na verdade, no momento que o indivíduo atinge o autoconhecimento, ele vai conhecer a si mesmo, dentro de si mesmo. Ele vai entender a sua própria, a divindade que nele existe. Então, aí tudo se explica. Esse é o fundamento que se dá na escola de iniciação. Né? Essa é a resposta que eu posso dar. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Pois não. A Andra, ela pergunta, essa energia que nos desce é a consciência divina? E a subida, a vida, a consciência são as nossas experiências para o divino? Exatamente. Essa energia que desce é a consciência divina. Perfeito? Então, a alma descida, nós vamos explicar na próxima reunião, a alma descida, a mônada não desce, ela emite de si uma projeção e vai haver um esquecimento. Depois, no mundo físico denso, há uma soma de experiências do que acontece no mundo físico denso. Isso é jogado para o mundo superior. Né? Então, realmente, há uma subida, há um acréscimo da experiência na vida física densa. É um mistério. Esse é o mistério que existe. É isso? Agora, como eu disse, é um mistério para nós. Para a nossa consciência humana. Mas é claro que o caminho para o entendimento desse mistério é o quê? O autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Por isso que, para encerrar, no frontão do templo de Apolo, estava escrito, homem, conhece a ti mesmo, e assim conhecereis os deuses e o universo. Não tem mais nada para falar. Está tudo falado no que estava no templão do templo de Apolo. Homem, conhece a ti mesmo, e assim conhecerás os deuses e o universo. Pronto. Autoconhecimento. É justamente aquilo que é o motivo da eubiose, né? Da eubiose e outras escolas, né? Mas eu falo como membro da eubiose, né? O sistema de autoconhecimento, de transformação interna, que nos leva a esse conhecimento. E um dia chegaremos lá, inevitavelmente, como, quando, onde, só a divindade sabe, né? Mas chega inevitavelmente, isso é irreversível. A evolução é irreversível, é a volta à casa do Pai, conforme o excelso Jesus Cristo nos ensinou. Irmão Alain, então paramos aqui, né? Considerações finais do professor e do Carlos, para a gente encerrar? Considerações do Carlos, por favor? Boa noite a todos. Então, mestre, foi muito importante, né? Porque a gente vai conhecendo como a coisa funciona, né? E é que nem o senhor falou, tudo isso é um mistério, né? É um mistério. Então, tudo é um mistério para saber o porquê que a divindade quer tudo isso de nós, né? Que experiências são essas, né? Exatamente. Então, mas é muito interessante, é muito gratificante estar podendo participar aqui com o senhor. Um grande abraço. Agora, uma coisa, só queria terminar uma coisa. Por exemplo, meu nome é Walter. Para terminar, depois, na próxima reunião, nós entramos mais em detalhe. Uma coisa eu falo para você, o Walter jamais vai saber disso. Jamais vai saber. Sabe por quê? Porque o Walter é o quaternário. Ah, tá. O Walter é o quaternário. Então, Verdade. eu preciso desenvolver, inicialmente, a minha tríade completamente, é isso? Isso. Atingir, como o nosso mestre diz, o nosso futuro é ser adeptos, atingir o adeptado, aí, desse ponto em diante, as coisas vão se abrindo. Nesse momento, eu não vou ser mais o Walter, não é verdade? Eu não vou ser Tudo mais deixa de ser. Né? Então, Tudo deixa de ser mistério. O Walter não vai entender isso nunca. Né? Eu preciso deixar de acreditar que eu sou o Walter. Né? A Maia, o Walter é uma Maia. É uma Maia.
É isso? Então, eu preciso me libertar dessa maia, é verdade? Vai na realidade universal. Isso é ponto básico do conhecimento iniciático. Mas nós vamos voltar nesse assunto. Ó, Carlos, olha que interessante. Olha aí, não vou conseguir pensando exatamente o que você falou. A Camila Lima, muito interessante. Não vou conseguir dormir pensando nesse mistério. Foi justamente o que o Carlos falou. Muito bom. Podemos encerrar então, professor? Podemos encerrar. Eu gostaria de encerrar. O Carlos Nascimento quer se despedir e eu me despeço. Então, um abraço a todos. Gratidão pelo senhor, viu, mestre, por ter essa oportunidade para nós e para você também, Alain. Um grande abraço. Um abraço a todos. E eu, como sempre falo em todas as reuniões, eu faço questão, muito obrigado pela presença, foi uma honra para todos nós, e para todos, luz, paz e amor. Obrigado a todos aí pela audiência, o pessoal de todo o Brasil, Vamos ter agora da Europa. 2, né? Fundamentos 2. Sim, no sábado que vem nós vamos dar continuidade ao assunto, porque ainda não foi encerrado, então... É muito extenso, é muito assunto. Então, sábado que vem, Fundamentos Transcendentais do Universo, parte 2. Parte 2. A gente conta com a audiência de todos vocês, novamente. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado.